Aleluia. Atos, capítulo de número 12. Nós falamos um pouco nesse texto sexta-feira. Aleluia. Mas eu gostaria de continuar falando mais um pouco em cima desse texto. Aleluia. Até porque a maioria dos irmãos que estão aqui não estavam aqui na sexta-feira, e a palavra de Deus ela se renova. Amém? Quando os irmãos procuram, as crianças elas estão sendo retiradas para o salão de baixo, porque lá elas vão ouvir uma mensagem que fala a língua das crianças. Amém? Então os pais que queiram liberar as suas crianças, ali tem pessoas responsáveis que vão estar tomando conta das crianças. Amém? Quem te encontrou também? Amém. Capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1. Aleluia. Estou encontrando? Amém. Glórias a Deus. Lembrando os irmãos que domingo às 8 horas tem uma escola bíblica dominical, e o assunto da escola bíblica, o tema da escola bíblica dominical é os 10 mandamentos. E todos os irmãos estão convidados, os visitantes também. Se porventura você não tem escola dominical aos domingos, que você possa vir participar conosco. Diz assim a palavra do Senhor: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos repetir todos juntos, irmãos, o versículo de número 5, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero dizer, como disse o presbítero Gilberto, nós somos dependentes da ajuda do Espírito Santo, porque ministrar a palavra do Senhor, irmãos, ela não é fácil. Porque quando os irmãos saem dos seus lares, e são muitos lares que são representados aqui nessa noite, muitas famílias são representadas aqui nessa noite, e os irmãos deixaram o aconchego do teu lar, o aconchego da tua casa para estar aqui. E nós temos uma responsabilidade muito grande, que é ministrar algo de Deus, da parte de Deus, para o coração dos irmãos. Por isso, eu quero pedir principalmente à igreja que interceda em oração, que o ministério interceda em oração, para que as palavras sejam ungidas pelo Espírito Santo, para que ela possa ir de encontro ao teu coração, e que ela possa fazer algo, transformar a tua vida. Porque a Bíblia diz no livro dos Hebreus que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada aguda de dois gumes. Ela penetra a divisão do corpo, da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há coisa alguma encoberta diante dela. Aleluia! Diante da palavra de Deus, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós temos de tratar. Aleluia! Quantos querem ouvir a palavra de Deus nessa noite? Digo amém. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, por ocasião do sepultamento de Jesus e da ressurreição de Jesus, o apóstolo João, ou João o evangelista, ou presbítero amado, ele relata que após Jesus haver ressuscitado, houve um reboliço muito grande, aleluia,
louvado seja Deus, acerca da ressurreição de Jesus, porque na época em que Jesus morreu e foi sepultado, os soldados foram colocados na porta do túmulo de Jesus para que vigiassem o túmulo, porque havia um boato, havia, aleluia, um zum, que Jesus Cristo havia dito que ele morreria, mas no terceiro dia ele havia de ressuscitar. Então as autoridades, com medo, preocupado, aleluia, que acontecesse alguma coisa, que os discípulos de Jesus, que aqueles que seguiam a Jesus, que acompanhavam a Jesus, que eles pudessem à noite, aleluia, ir no túmulo de Jesus e retirar o corpo dele, aleluia, e depois eles espalharem que Jesus havia ressuscitado, e então o problema deles seria pior depois da morte de Jesus do que quando eles estavam vivos. Então eles colocaram soldados na porta do túmulo para vigiar o túmulo de Jesus, na intenção que os discípulos não fossem lá e raptassem, sequestrassem ou roubassem o corpo de Jesus. Aleluia. Porque eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Mas se nós pegarmos a Bíblia e nós lermos os contextos bíblicos dos 4 evangelhos, nós vamos ver, aleluia, a palavra revelando que Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia. Diz a Bíblia que ao terceiro dia, o domingo pela manhã, aleluia, louvado seja Deus, os anjos de Deus desceram, os soldados que estavam vigiando, aleluia, em prontidão, em guarda, na porta do túmulo, eles ficaram perplexos e fugiram, aleluia, da presença do anjo. Então a pedra foi removida, diz a Bíblia que Jesus Cristo, o morto, ressuscitou e saiu do túmulo para a glória do nome do Senhor. Jesus Cristo, ele vive, está vivo, e muito em breve essa igreja vai ser arrebatada para encontrar com ele já. Aleluia. Pois bem, depois que Jesus ressuscitou, Jesus então apareceu para os discípulos, aleluia, esteve por espaço aproximado de 40 dias, Jesus foi assunto ao céu, aleluia, a igreja viu, Jesus foi para o céu, e a igreja ficou. Aleluia. E por aqueles tempos, aleluia, diz a Bíblia que o rei Herodes, para querendo agradar, aleluia, aos judeus, agora ele levanta uma perseguição à igreja do Senhor. Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia subido em Maria, aleluia, e os discípulos do Senhor, eles eram representantes legais de Cristo na terra, aleluia. Então o rei mandou prender, lançar mão de alguns da igreja para os maltratar, diz a Bíblia, aleluia, de uma perseguição, porque quanto mais, aleluia, a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Quanto mais a igreja era perseguida, o evangelho de Jesus era proclamado. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Porque infelizmente tem crente que só sai do comodismo quando ele está passando luta. Aleluia. Quando ele está em tribulação, quando ele está passando por perseguição, quando ele está sofrendo peleja, então ele começa a orar, então ele começa a jejuar, então ele começa a ler Bíblia, então ele começa a fazer a obra de Deus. Aleluia. Não são todos, mas a maioria é assim. E é por isso que muitas das vezes nós não entendemos, queremos questionar a evangelização. Deus, por que eu estou passando por isso? Aleluia. Deus poderia te responder, é porque quando você está passando por isso, você se lembra de mim. É porque quando você está passando por isso, você me busca. É porque quando você está passando por isso, você consagra. É porque quando você está passando por isso, você me adora, você me exalta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que eles pegaram Tiago. Tiago era líder da igreja. Aleluia. Tiago, ele era irmão de João.
Aleluia, glória a Deus. Agora os judeus pensaram, agora vai acabar essa perseguição, esse povo, ele vai acabar. Aleluia. Diz a Bíblia que Herodes vindo, aleluia, que os judeus se agradaram, então ele mandou prender também Pedro. Na época dos fantasmas, aleluia, no período da Páscoa, Pedro iria ser apresentado para ser morto. Diz a Bíblia que ele agora lança Pedro na prisão. Aleluia. A Bíblia não vai falar, irmão Adriano, mas eu acredito que Herodes reuniu os principais dos judeus, e os judeus falaram, eu acredito, aleluia, falou assim, olha, na ocasião do mestre deles, o mestre deles foi morto, aleluia, e então ele foi levado para o túmulo e colocado no túmulo. Foi colocado no túmulo uma guarda de soldado guardando o túmulo, aleluia, e os discípulos então vieram de noite afugentar os soldados, porque naquela época os soldados receberam muito dinheiro, diz a Bíblia, para poder afirmar para o povo que os discípulos tinham afugentado e eles levaram o corpo de Jesus. Então eles falaram, olha, os discípulos vieram, afugentaram o soldado e levaram o corpo do mestre deles. E sabe o que acontece? Esse povo tem crescido depois que o mestre deles morreu, mais do que quando ele ainda estava vivo. Esse povo tem sido mais obstinado agora, porque antes do mestre deles ter morrido. Então, vamos fazer o seguinte, temos que tomar cuidado. Por quê? Porque esse camarada ali, ele é o líder deles. Se acontecer alguma coisa com esse camarada, uma coisa espetacular, uma coisa grande, a fé daquele povo vai se fortalecer mais ainda. Então agora nós vamos fazer o seguinte, coloca guardas com ele, mas faz 4 turnos de soldados, coloca 4 quartelos de soldados, coloca 2 com ele dentro da prisão e manda acorrentá-lo, manda algemá-los com ele. Algema de um lado de um soldado, algema de outro novo soldado, coloca o pé dele no tronco e aí sim coloca mais 2 soldados em pé do lado de fora. Aí eu quero ver quem é que vai entrar, aleluia, no presídio, quem é que vai entrar na prisão e vai fazer esse camarada sair. Nós já matamos um, agora nós vamos matar o outro, e se esse povo não parar, nós continuamos matando. Diz a Bíblia que Pedro, o homem, era guardado na prisão. Aleluia, aleluia. E eles então fizeram, chamaram eles os soldados, colocaram os soldados à porta, as cadeias estavam trancadas à chave, aleluia. E Pedro então estava ali preso, aleluia. Eu acredito que até mesmo triste, porque eles eram íntimos, Tiago, Pedro e João. É claro que eles tinham intimidade com todos os 12, eles tinham intimidade, mas eles eram mais próximos, porque eles tiveram maiores experiências com Jesus. Quando Jesus estava no monte da transfiguração, Jesus se transfigurou para os 3. Aleluia! Louvado seja Deus! Quando Jesus estava no monte do Getsemane, Jesus levou os discípulos, mas deixou eles em um lugar e se retirou com os 3, Pedro, Tiago e João. Eles tinham história íntima com Jesus, porque Jesus os preparou, Jesus os capacitou, para que quando ele partisse ao coração do céu, esses 3 pudessem dar uma palavra
Glória a Deus. Aleluia. Pode glorificar o nome do Senhor. Essa vida de peso é guardada na prisão. Aleluia. Mas a igreja, mas a igreja orava, fazia contínua oração por Deus. Sabe por que Satanás ele quer impedir a igreja orar? Sabe por que Satanás ele quer impedir a igreja de buscar a Deus? Porque ele sabe que quando uma igreja que ora, aleluia, o inferno bate em retirada. Quando uma igreja que ora, os céus, aleluia, se vão no inferno, e o inferno vai embora, porque a igreja tem poder. A igreja estava orando, estava no cenário reunido, tudo fechado. A igreja estava com medo. Que é isso, presbítero Pedro? Será que você não tem medo? Será que você nunca teve medo? Será que diante da situação que você está passando, você não se depara com um problema que te dá medo, que te causa angústia, que te traz aflição, que às vezes, além de você se para diante de uma situação que você acha, meu Deus, eu não vou conseguir, mas a igreja está orando, porque o segredo está no joelho dobrado, o segredo está em falar com Deus. A Bíblia Sagrada diz, aleluia, que o rei Ezequias, ele estava doente, a enfermidade dele era uma doença de morte. Aleluia, Deus agora chama o profeta Isaías, e quando Isaías ia a Ezequias e dizia a Ezequias, vai Ezequias, coloca em ordem a tua casa, organiza as tuas coisas, porque sobre essa cama que tu subiu tu não vai descer, mas você vai morrer. Diz a Bíblia que Ezequias doente, moribundo, quando ele vê o profeta, talvez ele se alegra, achando que Deus vai trazer uma palavra boa, uma palavra de cura. Então ele traz uma palavra de morte, uma palavra de tristeza, mas ele sabia que Isaías era homem de Deus, era profeta de Deus, e quando ele falava, Deus cumpria. Diz a Bíblia que Ezequias virou para o canto da parede. Ah, irmãos, quando nós oramos voltado para Deus, aleluia, Deus se levanta do trono para nos ouvir. E ele não orou uma hora, ele não orou 2 horas, ele orou poucos minutos ou segundos. E ele disse, Senhor, lembra-te, Senhor, de que andei na tua presença e fiz, Senhor, o que era reto aos teus olhos. Ai, ele orou e o teu coração se quebrantou. E quando a igreja quebrando o coração, aleluia, Deus não resiste. O coração é quebrantado, Deus não suporta. Coração é quebrantado. E Deus então pega Isaías, aleluia, no pátio real, e diz, Isaías, meu filho, volta lá, porque eu tenho que mudar esse negócio. Aleluia, eu preciso mudar esse negócio. Diz para Ezequias, que eu ouvi as suas orações e eu não suportei. Isso para o Pedro está falando. Eu acrescento 15 anos de vida. Ora com fé, com o coração quebrantado, porque Deus se volta para você. Aleluia. Falamos aqui na sexta-feira passada, eu amo esse texto bíblico, aleluia. Se pudesse ministrar sobre esse texto, eu ministrava todas as vezes que tivesse a oportunidade, porque é um texto que eu conheço, que a igreja conhece, é um texto fácil para ministrar a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pedro, na última noite, aleluia, na noite em que no outro dia ele ia ser entregue para ser morto, para ser julgado, certamente ia ser morto. Aleluia, glória a Deus. Tem crente que não consegue dormir, tem gente que não consegue dormir quando está uma dívida chegando, perde o sono, fica incomodado, fica impaciente, não sabe o que vai fazer, amaldiçoa o filho, espragueia o marido, espragueia a esposa, reclama contra o pai e contra a mãe.
questiona no governo e fala que não vai mais na igreja, se tem que ir para a oração, não vou, porque eu não consegui pagar, eu não consegui saudar meu compromisso, eu já estou ficando doido de tanto problema. Pedro estava para morrer, mas diz a Bíblia que ele dormia à noite. Dormia à noite. Dormia. Aleluia. Preso entre dois soldados. Se fosse eu, talvez eu estaria até machucando aquele soldado preso entre os soldados. Aleluia. Mas Pedro dormia, irmã Emília, tranquilo. Aleluia. Descansando no Senhor. Aleluia. Você consegue descansar no Senhor no momento de luta? Consegue? Aleluia. Você consegue, minha irmã, ter tranquilidade no Senhor, mesmo passando por aflição, mesmo passando por angústia, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Aleluia. Na minha diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E eu fico olhando para Pedro, fico pensando, por que não foi Pedro que escreveu isso? Por que não foi Pedro que falou isso? Aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Aleluia. Diz a Bíblia que naquela noite o anjo de Deus, aleluia, foi enviado. Aleluia. Aleluia. Diz a Bíblia que o anjo chegou e tocou nas llagas de Pedro, pegou os olhos dele, ó, abriu. Sono estava pesado, irmão. Aleluia. Sono estava pesado. Aleluia. Abriu os olhos. Aleluia. E disse: sabe o que? Pedro, levanta-te e segue-me. Aleluia. 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 Como eu disse na sexta-feira, seria até injustiça com o apóstolo Pedro trazer essa passagem bíblica ou esse texto bíblico para a frieza espiritual, dizer que Pedro estava dormindo no sono da ignorância. Não posso fazer isso. Pedro estava descansando no Senhor, tranquilo no Senhor, porque o Senhor lhe trouxe a paz, mesmo na hora da morte. O Senhor lhe trouxe tranquilidade no momento da aflição. O Senhor lhe trouxe a bonança, aleluia, no momento da angústia. E ele descansou no Senhor, aleluia. Mas eu posso, nós podemos trazer essa palavra para o nosso dia. O Espírito de Deus pode falar no teu coração, aleluia, e pode trazer para você. Sabe que você está dormindo na presença do Senhor? Elias dormia, e o anjo chegou para Elias e despertou Elias. Diferença de Pedro, porque Elias estava dormindo na angústia, angustiado, atribulado, desalentado, aleluia. E o anjo disse: Elias, levanta, Elias, come, Elias, e bebe, porque longa será a tua trajetória, a tua caminhada. Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. Pedro, diferente do sono de Elias, mas talvez Deus está falando no teu coração, aleluia. Deus está nos usando hoje como uma palavra para te despertar. Deus está tocando em você e dizendo em você que precisa levantar, precisa caminhar, precisa seguir o Mestre, porque o Senhor te chama para uma caminhada, o Senhor te chama para uma trajetória. Ainda é valendo.
imagina que está dormindo e Deus lhe dá um sono. Olha que coisa linda. Aleluia. Meu Deus, estou prestes a ser entregue a uma corte injusta. Aleluia. Que vai me julgar, aleluia, injustamente. Estou prestes a morrer. E agora Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele me envia um anjo para poder me mostrar essa visão gloriosa. Aleluia. Isso é eu parafraseando. Aleluia. Aleluia, Bruna. Pedro pensa que está tendo uma visão, que está tendo um sonho glorioso, e aí, então ele pensa: meu Deus é maravilhoso, Deus me visitou, aleluia, mesmo sabendo que eu vou morrer. O anjo então diz: vem, segue. E quando Pedro ia caminhando, irmãos, aleluia, o contexto bíblico, você pode dedicar, diz a Bíblia, que as cadeias caíram, as algemas caíram, ele se levantou, aleluia. E quando eles iam caminhando, aleluia, na medida que eles iam passando por ele, as portas da cadeia iam se abrindo. Aleluia, glória a Deus. Você crê que as cadeias vão se abrir, vão cair por terra da algema? Levante a mão e glorifique a Ele. Exalta Ele. Aleluia. Porque quando Ele as algemas caem, as algemas caem. Aleluia. Quando Ele apenas as algemas caem por terra, o inferno não prevalece. Porque quando o Senhor ordena a bênção, o milagre é certo. E agora eles saem, aleluia, glória a Deus. E quando chegam fora da prisão, diz a Bíblia que o anjo desaparece. Pedro então desperta, aleluia, olha para trás, olha as algemas, não tem algemas, aleluia. Ele saiu, e sabe para onde ele foi? Foi para a igreja, aleluia, foi para o cenáculo, foi para onde estavam os irmãos reunidos, aleluia, os irmãos estavam orando. Deus, livre o teu servo, guarda o teu servo, tem misericórdia do teu servo. É por isso que a igreja deve orar pelo seu pastor, pelo seu dirigente, o conjunto deve orar pela irmã, pela regente do conjunto, porque quando você ora, Deus responde. Quando você ora, Deus entra com providência. A vitória vem pela oração. A vitória vem pela oração. Sabe por que é difícil nós orarmos? É porque quando nós oramos, aleluia, a bênção de Deus desce. Quem falar de orar é fácil, aleluia, é porque já está com o joelho calejado. Aleluia. Agora, dobrar o joelho no chão e começar a falar com Deus é difícil. Sabe por quê? Porque a carne luta contra o espírito, para que ambos não façam o que quereis. E orar não é coisa da carne, orar é coisa do espírito. Aleluia. O inferno se levanta para pedir a nossa oração. Sabe por quê? Porque o inferno sabe que o crente que ora é crente cheio de unção. O inferno sabe que o crente que ora é crente cheio de autoridade. O inferno sabe que o crente que ora é crente cheio de unção e do poder de Deus. Porque quando ele ora, aleluia, a unção desce, a graça desce, o poder desce. Por isso, lute com Deus na oração, insista na oração, que você vai estar insistindo na vitória, vai estar insistindo na bênção, e no momento certo, Deus ordena a bênção sobre a tua vida. Já estamos encerrando. Pedro chega e bate na porta, irmão. Aleluia. Diz a Bíblia que chega lá uma jovem, uma menina,
e abre a porta. Quando ela abre a porta, o que ela vê? Pedro em pé na porta, de tanta alegria. Ela fecha a porta e vai para dentro e esquece Pedro lá em pé, aleluia, na porta. Glória a Deus, que alegria. Deixa o homem de Deus do lado de fora, aleluia, e correu lá dentro para gritar para Deus: mas olha, estou batendo na porta. Você já foi lá ver? Você já foi lá ver? Já. Quem é? É Pedro, pastor. Para a brincadeira, menino. Para a brincadeira, o pastor está preso. Está em corrente. Está guardado por 4 quartéis de soldado. Não tem como ele sair de lá. Você quer parar a brincadeira? O pastor está lá fora, batendo na porta. Diz a Bíblia que quando eles abrem a porta, aleluia, Pedro, aleluia, entra para dentro, saúda os irmãos, aleluia, e eles são consolados, aleluia, eles são consolados, porque Deus ouviu as suas orações. Deus quer ouvir a tua oração, meu irmão, aleluia. Deus quer ouvir a tua oração, jovem, adolescente, vocês têm orado. Deus quer ouvir a tua oração. Obreiros, Deus quer ouvir nosso clamor, nossa oração, aleluia. A igreja, Deus quer ouvir o clamor da igreja, porque